saber por quê. Hoje é o dia do pastor metodista. Diga assim, glória a Deus. Dia do pastor e da pastora metodista. Né? Então, cada denominação tem o seu dia, né? Às vezes você vai ver durante o ano aparecer dia do pastor. Aí você fala, poxa, outra vez dia do pastor? Né? Quantas vezes por ano é dia do pastor? É uma vez só, na igreja metodista é uma vez só, segundo domingo de abril. Porém, mais do que os parabéns, amados, o que nós pastores precisamos é da oração de vocês, da intercessão de vocês, do carinho e do cuidado de vocês, porque é isso que vai nos sustentar. Não são os parabéns que nos sustentam, mas é a presença, às vezes silenciosa, do irmão e da irmã, mas que nunca se esquece de orar pelo seu pastor. Porque se o seu pastor for bem, a igreja vai bem. E se a igreja vai bem, significa que você também vai bem. Porque você é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. E amados, se há alguém que Satanás tem uma predileção especial em atacar, é o pastor. Ele gosta. Ele joga casca de banana toda hora para escorregar. Ele fica treinando a tirar setas do pastor. São aquelas setas inflamadas do maligno. E se a gente não estiver protegido pela oração, pela palavra, pelo carinho e cuidado dos irmãos, nós podemos cair. E a gente vê, irmãos, quantos pastores e pastoras neste mundo estão caindo. Mas haveremos de prevalecer se o Senhor estiver conosco. Amém. Se você estiver orando conosco, se você estiver buscando a presença do Senhor e colocando o seu pastor, os seus pastores diante do Senhor. Amém, amados? Amém. Então, depois desses parabéns que eu recebi, vamos abrir nossas Bíblias, né? Evangelho de João, capítulo 13. Do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 11. Diz assim, vamos colocar em pé para lermos? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou,
não necessita de lavar senão os pés, quanto a mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Oremos. Amado Senhor, a tua palavra está sendo lida e será agora explanada. Que seja o teu Espírito Santo nos falando, que seja o teu Espírito colocando em cada coração a palavra que vem do alto, porque, ó Deus amado, queremos ser edificados nesta manhã. Que a tua presença esteja aqui neste lugar, porque já clamamos o nome de Cristo Jesus para reinar aqui neste lugar. Portanto, nenhum outro pensamento, nenhuma outro Espírito haverá de estar aqui, a não ser o Espírito Santo de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar. Amém. Irmãos, naqueles dias da Páscoa judaica, Jerusalém estava abarrotada de gente. Jerusalém estava apinhada. Imagina ali as ruas, tipo uma 25 de março na época de Natal. Pessoas indo e vindo para celebrar a Páscoa, como todo bom judeu deveria fazer. E certamente as ruas não eram asfaltadas, portanto eram ruas poeirentas. Imagine, amados, uma tarde de calor, ruas poeirentas. Os sapatos não eram fechados, eram sandálias, os pés enchendo de poeira que se misturavam ao suor. E vocês imaginam como ficava a sandália e como ficavam os pés. Certamente o desejo de cada discípulo que estava ali em meio àquelas multidões era um pouquinho de água fria borrifada sobre os seus pés, água refrescante. Mas era o dia da ceia do Senhor, que o Senhor estava preparado, que o Senhor preparou para os seus discípulos a sua última ceia. E os discípulos entraram um a um para esta ceia e tomaram os seus lugares em volta da mesa. Naquela época, a mesa não era como esta mesa que nós temos aqui, alta, com cadeiras para você se sentar à volta dela. A mesa era bem mais baixa e os discípulos e as pessoas que sentavam em volta da mesa ficavam quase que como deitadas numa espécie de um tamborete, de um divã, onde os seus pés ficavam assim para fora. E ali então eles partilhavam do pão, partilhavam da ceia. E lá estavam os discípulos sendo recebidos ali por Jesus para esta última ceia. É interessante, amados, que todos nós desejamos ser bem recebidos onde vamos. E é por isso que quando a gente recebe pessoas, nós também procuramos receber bem as pessoas em nossa casa. Eu me lembro quando eu era criança e aquele dia era um dia de visita, vir almoçar, a gente não podia nem brincar dentro de casa, porque a gente ia tirar fora do lugar. Tinha uma passadeira, na sala, aquela passadeira tem que ficar retinha, certinha, porque uma visita ia chegar. E como é bom a gente ser bem recebido na casa de alguém. E quando nós recebemos pessoas em nossas casas, nós procuramos deixar essas pessoas à vontade e oferecemos uma água, que é uma água para beber,
E invariavelmente depois será servido um café, porque enquanto tiver o café a visita não vai embora, né? Então é gostoso um café fresquinho, é bom. Lembro-me quando era seminarista em Jacareí, 1982. Eu saía aos domingos para fazer as visitas, ia na casa de um, pastor, quer café? Quero, tomava. Eu ia na casa de outro, um calor tremendo, pastor, quer café? Não, você tem que tomar. Tá bom, dá, quero. Eu sei que depois de umas 4 casas não aguentava mais café. Eu fui na casa de uma irmã muito simples mesmo. Pastor, o senhor quer café? Não, irmão, muito obrigado. Não, o senhor vai fazer satisfeita para mim? Mas pastor, toma. Não, por favor, não, o senhor não vai sair daqui sem tomar café. Tá bom, irmão, um pouquinho só, por favor. E ela vai para a cozinha e enche uma xícara desse tamanho aqui, até a borda, depois de ter esquentado bem o café. Irmãos, quando eu dei o primeiro gole, arrepiou tudo. E agora, né? Olha, foi o café mais difícil que eu já tomei, né? E me passou pela cabeça jogar no jardim, enfim, né? Fazer alguma coisa assim. Mas ela queria me receber bem. Então, hoje em dia, você quer receber alguém, faça um café fresquinho e também dê a senha do Wi-Fi antes que a visita peça. Antigo Oriente, era sinal de cortesia lavar-se os pés dos visitantes. Certamente cada casa tinha lá uma toalha pendurada e no chão uma jarra e uma bacia. Naquele momento, qualquer dos discípulos poderia ter se oferecido voluntariamente para fazer a tarefa, mas ninguém se ofereceu. Naquele tempo, amados, lavar os pés era uma tarefa reservada apenas para os criados. Era o servo da casa que tinha de ajoelhar-se com a toalha e a bacia junto aos pés dos visitantes e um a um lavar os pés para refrescar, o calor era muito forte, para deixar bem à vontade aquele visitante. Mas aí, amados, naquela ceia, Jesus, depois de alguns momentos, se levanta, ele tira a sua túnica exterior e envolve na cintura a toalha, a faixa do servo, pega a bacia e se ajoelha diante de cada um dos discípulos. E ali então Jesus desata a correia das sandálias e pega o pé suavemente de cada um dos discípulos, coloca dentro da bacia, cobre com água e lava os seus pés. Talvez muitos de nós, lendo essa história hoje, nós esperássemos que Jesus passasse direto por Judas Iscariotes. E aí está escrito assim: Jesus lavou os pés de todos, menos ou exceto o de Judas. Mas Jesus não era assim. Jesus já sabia quem era o traidor. E mesmo assim, em silêncio, ele lava os pés de Judas Iscariotes. Irmãos e irmãs, Jesus está quebrando aqui todos os paradigmas da história e faz uma revolução usando uma toalha e uma bacia. A partir de então, a bacia e a toalha
se tornaram símbolos do discipulado e do serviço cristão. É interessante que cada profissão tem as suas ferramentas de trabalho, e os profissionais são reconhecidos por estas ferramentas. Se passa alguém por você, pode estar vestido assim normalmente, mas que é com um estetoscópio pendurado no pescoço, você já sabe que é um médico. E cada profissão vai ter ali um instrumento que vai mostrar que ele faz parte daquele grupo. E o cristão também tem as suas ferramentas, e são estas que Jesus nos deixou. Jesus está mostrando para cada um de nós que a nossa ferramenta de trabalho é a toalha e a bacia. A revolução que Jesus traz, irmãos, da bacia e da toalha, a teologia da bacia e da toalha, significa um convite para descer, nunca para subir. O servo desce, o cristão desce. Aquele que foi chamado por Jesus para estar neste mundo, testemunhando a Cristo, foi chamado para descer. Nenhum orgulhoso, nenhum prepotente, nenhum soberbo nunca vai conseguir entender ou aceitar isto. Mas o fato, amados, é que o serviço cristão é um convite para sairmos da nossa zona de conforto, sairmos de nossa inércia espiritual, que só olha para si, que está muito preocupado consigo mesmo, que está muito preocupado com o que não tem ainda, que está sempre num chororô, que está sempre achando que Deus está lhe devendo alguma coisa ainda, e quando Deus dá, aí ele tem outra coisa. Nós somos convidados a sairmos desta falsa espiritualidade e enxergarmos que há muita gente à nossa volta precisando da nossa ajuda. A teologia da bacia e da toalha nos ensina a amarmos, nos ensina que o outro sempre vem primeiro. A teologia da bacia e da toalha é abrir mão daquilo que se quer para benefício do próximo, é dar mais do que receber. E hoje em dia todo mundo só quer receber, mas lá na Bíblia está claro, lá no livro de Atos, mais importante é dar do que receber. Ontem estivemos em Vila Pires, um bom grupo de irmãos e irmãs daqui da igreja também, um dia para Jesus em Vila Pires. Que dia cansativo foi ontem. Foi assim um evento marcante ali na vida da igreja. A rua foi fechada, o trânsito foi lá, atendendo o pedido, fechou a rua, foi montado um bazar, saímos para evangelizar, fomos nos semáforos distribuir água, e tinha uma faixa dizendo água da vida, Jesus é a verdadeira água. Muitas pessoas chegando, muitas pessoas sendo atendidas, mais de 50 cortes de cabelo, pessoas sendo atendidas por fisioterapeutas, pessoas sendo atendidas por dentista, e as pessoas vindo, e a gente recebendo com um abraço, a gente recebendo com carinho, com alegria. Irmãos,
Ao final, estava todo mundo exausto, mas tremendamente feliz. Porque mais importante é dar do que receber. Quando a gente só recebe desde criança. É por isso que não é bom ficar dando tudo que a criança quer. Depois, quando cresce, fica um cristão. Ah, Senhor, está me faltando isso. Ah, Senhor, está me faltando aquilo. Sempre achando que Deus deve alguma coisa. Sempre precisando de mais. Mas o Senhor está nos ensinando. Você tem o suficiente já. Nós temos o suficiente. Que privilégio poder dormir numa cama, poder levantar-se, tomar um café, poder sair ou a pé ou pegando o seu carro. Que privilégio ter uma igreja para servir, poder cantar sem medo de ser preso. Depois dessa viagem ao Senegal que nós fizemos, eu aprendi também a me contentar mais com as coisas que eu tenho, a reconhecer que o amor de Deus está presente mesmo quando na ausência, mesmo quando na falta. A teologia da bacia e da toalha nos ensina que às vezes, em alguns momentos, será preciso até mesmo sofrer danos, sofrer prejuízos por amor ao outro. Foi diante de uma situação de conflito, de disputa e litígio existente no seio da igreja em Corinto, que Paulo questionou assim com os irmãos: o fato de só existir demanda entre vocês já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano, o prejuízo? Paulo está ensinando para a igreja a teologia da bacia e da toalha, que algumas vezes será preciso sofrer perdas em favor de algo maior. No momento de confissão, nós lemos Filipenses 2, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Rei do Universo, Jesus, desceu e lavou os pés dos discípulos e até do seu traidor. Por que Jesus fez isso, irmãos? Para me ensinar, para te ensinar de que nós estamos neste mundo para servir. Antigamente, na Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista, havia um lema, que era viver para servir. Tremendo este lema, viver para servir. E aí a gente completava: quem não vive para servir, não serve para viver. O cristão, a cristã, são chamados a ter uma vida dedicada a outros, ainda que daqui a algum tempo você nem seja lembrado, você seja esquecido, você não receba nada em troca, ou às vezes até mesmo seja criticado.
Existe um cântico que nós entoamos sempre aqui: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Coitado do cristão que quer ser reconhecido sempre. Ele vai voltar triste para casa, vai voltar frustrado. Você fazer alguma coisa para ser reconhecido, às vezes até vão aplaudir você, mas nem sempre. Às vezes você será criticado. Mas eu quero dizer, amado irmão e amada irmã, que você não tem de fazer nada para ser reconhecido por ninguém. Você tem de fazer para ser reconhecido por Deus. O que realmente importa é o aplauso divino, não o aplauso humano. Porque o aplauso humano às vezes vem, outras não. Eu gosto muito de um versículo que me acompanha em minha vida ministerial, que está lá em Hebreus 6,10, que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome. As pessoas podem esquecer, mas Deus jamais esquece o seu trabalho e o seu amor que você tem para com o nome dele. Qualquer pessoa que se junte a uma igreja com o propósito de ganhar, já perdeu. Qualquer mensagem que motive os fiéis a se beneficiarem da fé, já subverteu a espiritualidade da mensagem cristã. Qualquer movimento evangélico que o torne superior aos demais, já esqueceu a graça de ser um simples servo na casa do Pai. Jesus, com a teologia da bacia e da toalha, quer nos ensinar: seja um servo sempre. Você está na igreja para servir e não para ser servido. Ah, se todo cristão compreendesse isto que Jesus falou: você não veio para ser servido, mas para servir. Porque quando a gente só quer ser servido, a gente vai para o culto, a gente vai para a igreja e fica analisando: hoje foi mais ou menos. Hoje eu recebi uma coisa boa, gostei. Outro dia, então você vai ser sempre um analista do culto. Você é um espectador. É que nem assistir filme: o filme foi bom, hoje foi bom isso aqui, esse filme foi meio ruim. Por quê? Porque está vivendo para ser servido, e o pastor tem que suar para agradar o irmão. Porque tem irmão que gosta de tal coisa, tem irmã que gosta de outra coisa. Aí o pastor no domingo fala para o irmão, aí no outro domingo ele fala para a irmã. Atualmente, irmãos, tem muito crente preocupado em reclamar com Deus os seus direitos, quando devia pegar uma bacia e toalha e trabalhar. Eu tenho direito disto. Aí escreve no para-choque do caminhão: eu tenho direito de todas as coisas, sou filho de Deus. Todo mundo preocupado com direitos. Já pensou, irmã, o seu filho chega com um prato vazio e fala assim: me dá comida, mãe, eu tenho direito. Já pensou? Você fica feliz, né? Muito feliz. Pai, me dá a chave do carro que eu tenho direito. Irmãos, vai pegar uma bacia
cima a toalha e vai lavar o pé dos outros. Vai ser servo. Seja uma serva. Não importa se vão reconhecer ou não. Não importa. Não importa se você será lembrado, se verão o valor do que você fez para o outro. Você está aqui para agradar a Deus. Agradar ao seu Senhor. Pedro, né? Sempre Pedro. Ei, Pedro. Sem compreender a princípio o propósito daquele gesto, ele não quis permitir que o mestre se humilhasse diante dele daquela forma. Eu acho que ele ficou olhando Jesus lavar o pé de André, lavar o pé de Tiago, lavar o pé de Bartolomeu, e falou: quando chegar em mim eu vou falar que não vou deixar, nunca o senhor vai fazer isso comigo. Pedro era assim, impulsivo. E quando ele tenta impedir Jesus de fazer aquele gesto, Jesus diz assim: Pedro, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-á depois. Às vezes nós somos assim como Pedro, irmãos. Nós não compreendemos o que Deus está fazendo em nossa vida. Quem de nós aqui pode compreender a natureza dos acontecimentos que estão lhe sobrevindo? É impossível ao homem dissecar os propósitos do Senhor, porque a Bíblia diz que os seus caminhos são inescrutáveis. Nós nunca sabemos antecipadamente os planos que Deus tem para nós, a menos que o Espírito Santo nos revele. Mas que fique bem claro, que seja de fato o Espírito de Deus falando, e não o Espírito do homem. Nos caminhos de Jesus que vamos trilhar, amados, não haverá garantias de que tudo que nos acontecerá será bom aos nossos olhos. Ao contrário, nos caminhos do Senhor sobrarão perplexidades. E a palavra perplexidade aparece em alguns momentos na Bíblia, notadamente no apóstolo Paulo, porque há acontecimentos que nos sobrevêm, cuja única palavra que cabe é: estou perplexo. A única garantia dada está no poder daquele que pode transformar mesmo coisas ruins em coisas boas. Amado irmão, amada irmã, o Senhor está nos ensinando. Você quer ser um bom cristão? Você quer agradar a Deus? Pare de ficar achando que Deus te deve alguma coisa. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando acontecer tal e tal coisa na vida dela. Não é. Você será feliz todos os dias quando você se levantar e viver para servir. Levante-se todos os dias, pegue uma toalha, uma bacia e vá lavar o pé de quem precisa. Vá dar um telefonema, vai escrever uma mensagem para alguém. Esteja aberto e disposto a abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero dizer, amados, sinto-me feliz em minha vida cristã, porque, claro que faltam muitas coisas, mas eu sei que tenho procurado servir. Que você também busque servir sempre. Quando você ajuda alguém, quando você dá uma carona para alguém,
quando você mostra-se preocupado com alguém, quando você, sabe, uma coisa muito simples, que nos dias de hoje é tão difícil, um ouvido capaz de ouvir. Às vezes nós perguntamos assim: para quantas pessoas você falou esta semana de Cristo? Pergunta importante. Mas existe uma outra pergunta tão importante quanto esta: quantas pessoas você ouviu nesta semana em Cristo? Deu para entender, irmãos? Não é simplesmente escutar. Ouvir em Cristo. Quantas pessoas nessa semana você ouviu em Cristo? Às vezes as pessoas marcam um horário para a gente, porque tem muito a falar, e o pastor só ouve. Às vezes eu nem tenho resposta para dar, mas só o fato de ouvir já está servindo. Não precisa ser o pastor para ouvir. Às vezes tem muita gente à sua volta querendo falar, e você precisa ouvir. Isto é teologia da toalha e da bacia. Servir de forma simples. Um abraço. Quantas vezes é importante um abraço? Lá na cultura senegalesa, a nossa irmã Luciana está aí? Ela está, né? A gente viu, eles não sabem abraçar. É interessante isso. Desde criança, desde o bebê, a gente, por exemplo, gosta de pegar a criança aqui e abraçar, né? Ou faz aqui alguma coisa assim e põe aqui na frente. A criança se sente abraçada. Eles põem a criança aqui atrás, as mães põem aqui, desde bebezinhos. Elas amarram ali, costa com costa. Então o bebê fica olhando para lá e a mãe para cá. A criança, ela cresce sem abraçar. E chegando lá, no dia que nós chegamos, o missionário Sérgio Luna lá, apresentando o Mamba, o Pascoal, aqueles meninos que nós conhecemos por fotos, temos ajudado assim, né? Então eles estavam felizes com a nossa presença ali, e o pastor Sérgio disse: Pascoal, abraça o pastor. Ele ficava assim. Sabe aquelas pessoas que você vai cumprimentar na porta assim, a mão parece que vai cair? Hoje vou receber cumprimentos fortes de todo mundo, até dos velhinhos e das velhinhas, né? Aquela assim, né? Aquele menino assim, e eu abraçava, apertava tudo assim, né? É interessante, agora as crianças é gostoso, elas chegam ali na porta, abraçam a gente aperta a bochecha, o nariz, a boca e tal, né? É uma coisa gostosa, né? Mas às vezes as pessoas estão precisando de um abraço. Aliás, ontem ficou faltando um abraço grátis, viu? Os juvenis que não foram, ficou faltando um abraço grátis. É tão importante o abraço grátis. Aliás, nós temos 2 jovens aqui da igreja que vieram aqui para a igreja porque receberam um abraço grátis aqui na Oliveira Lima. Não precisa falar nada, nós só abraçar. Que Deus nos abençoe. Volte para casa hoje e pegue a toalha e a bacia e vai lavar o pé de todo mundo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Amado Jesus, estamos na tua presença para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nesta manhã a tua palavra foi explanada. Serve, pega a toalha e a bacia e vai lavar os pés dos outros, porque o mundo está aí. As pessoas estão com seus pés cansados de caminhar, doídos, e você tem a toalha e a bacia. Você pode ajudar-lhes nesta caminhada. Senhor, nesta manhã eu quero dizer como pastor desta igreja: Senhor, pode contar com a tua igreja, pode contar com os teus servos e servas que estão neste lugar. Ninguém mais vai ficar pedindo só para si mesmo, vai aprender a interceder, que é pedir para o outro. Sim, ó Deus, nós queremos pedir para que o outro seja abençoado,
E muitas vezes nós temos a forma de abençoar a vida dos outros. Que sejamos homens e mulheres que todos os dias pegam a sua toalha, a sua bacia e saem para abençoar outras vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Os nossos avisos.